eu sou a Cláudia Santos e eu estou aqui de frente ao palco Mestre Lalo de Freitas, na cidade de Ourinhos, interior paulista. Com cerca de 115 mil habitantes, a cidade tem como principais atividades econômicas o comércio local e as monoculturas, como a soja, o milho e a cana-de-açúcar. A palavra cultura significa aquilo que cultivamos, cultuamos e perpetuamos, tanto na terra como nos pensamentos e nas tradições que passamos às novas gerações. Nós escolhemos o palco Mestre Lalo de Freitas, pois trata-se de uma homenagem feita em 2013, na inauguração desta plataforma, que leva o nome do grande professor e bailarino Catalino de Freitas Hernandes. Nascido em Assunção em 1944, no Paraguai, ele começou a dançar aos 6 anos de idade. Já aos 14, ingressou em seus estudos no balé clássico em Buenos Aires. No Brasil, foi bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e em São Paulo participou da fundação do Balé Estágio. Além de atuar no Teatro Municipal de São Paulo, viajou muito pelo mundo e aprendeu com grandes mestres da Europa, se especializando principalmente em danças populares, folclóricas e em especial nas danças espanholas. Ingressou à Escola de Bailado de Ourinhos na década de 80, dirigindo a Companhia de Bailado de Ourinhos, dando notoriedade nacional com premiações e elevando a cidade ao cenário artístico da dança na época. Ele veio a falecer em 2007 por decorrência de um câncer de pele, aos 62 anos. Nossos entrevistados irão falar um pouco de suas experiências artísticas e vivências aqui na nossa cidade. Então, bora assistir? Pipoca na mão e uma ótima sessão. Você nasceu em Ourinhos? Mora há quanto tempo aqui? Me fala quem é você. Sim, eu nasci em Ourinhos, moro aqui desde quando eu nasci, literalmente. Bom, eu danço, né? Eu faço parte de um projeto sociocultural, projeto Arte Sem Censura. Lá a gente também faz atividades de teatro, então tudo que é arte a gente tá praticando. E também já pratiquei esporte, já joguei futsal, pratiquei atletismo, ganhei em segundo lugar, né, do estado de São Paulo no atletismo. Eu sou Ariel, né, como eu falo inclusive numa das poesias, né, não sou ele, não sou ela, sou apenas Ariel. Gosto que me chamem no neutro. Nasci aqui em Ourinhos em 95, eu gosto muito de lembrar disso, assim, porque é importante saber a idade das pessoas para entender também o território e a época que se vive, né? Eu nasci em Ourinhos, desde que eu nasci faz uns 18 anos. Eu fui para Santo Antônio, mas isso faz uns 4 anos, morei lá esses 4 anos, voltei para cá finalzinho do ano passado. Aí desde que eu voltei eu tenho trabalhado bastante com a arte, eu tenho dançado muito, tem aparecido muita coisa legal para eu fazer, muitos lugares para dançar, sabe? Eu nasci em Palmital, vim com 6 meses para cá, para Ourinhos. Então eu tenho muito carinho pela cidade, gosto muito daqui. E eu me chamo Vitória, sou artista plástica. Faz 11 anos já que eu vendo a minha arte. E faz 2 anos que eu pinto parede, que é o que eu tô trabalhando agora. Meu Instagram é Minapod, com 2 E's no final. Meu nome é Juno, eu nasci em Ourinhos, morei 18 anos aqui, depois fui para Curitiba e morei mais 6 anos e voltei para casa da minha mãe. Eu sou uma pessoa transmasculina não binária, sou bi, pansexual, os meus pronomes são ele e elo. Tenho 26 anos, sou uma pessoa branca de classe média e trabalho como artista, sou drag king, sou roteirista e produtor cultural e audiovisual. Eu sou formada em cinema e audiovisual pela Unespar e também sou estudante de teatro no Instituto Federal. Eu sou de São Paulo, eu nasci lá, né?
Eu tô há 24 anos aqui em Ourinhos, vim no ano 2000, estava no 3º ano do ensino médio. E nossa, eu sou tantas pessoas, porque eu sou mãe, eu sou musicista, eu sou de podcast, eu faço muitas coisas na minha vida. Na verdade, eu tenho um ditado que se você me pedir alguma coisa, se eu não souber, eu aprendo. Então eu sou todas essas coisas. Eu sou Amar, meu nome social é esse, eu descobri ele recentemente. Através das minhas experiências como drag, eu acabei me entendendo como uma travesti. Eu nasci em Ourinhos, moro aqui há 36 anos. Eu nasci em Santo Antônio da Platina, no Paraná. A minha família mora aqui há 40 anos, mas entre idas e vindas de Ourinhos para estudar, morar fora. Então faz 28 anos de vida em Ourinhos. Eu sou Valfredo Inforzato, filho de uma mãe solteira, tenho meu pai no registro, mas minha mãe criou eu e minhas irmãs, 2 irmãs, sozinha. Trabalho com teatro desde 93 e sou um artista aí, tentando levar a vida. Bem, eu me chamo Viviane, sou professora de arte. Eu nasci em São Paulo, mas com poucos dias de vida, segundo os meus pais, a gente se mudou para Ourinhos, né? Atualmente eu resido em Bauru desde 2017, quando meu paizinho vinha falecer, e a gente precisou mudar para lá, né? Mas eu continuo vindo para Ourinhos assiduamente todo final de semana, sexta, sábado e domingo, porque eu tenho um trabalho aqui que já existe há 14 anos aí, né? Que eu criei e por conta desse trabalho eu continuo ficando em Ourinhos. Eu sou a Cláudia, eu moro em Ourinhos há 16 anos, desde 2008. Eu estou à margem da sociedade desde criança, né? Quando eu saí de casa aos 16 anos, por conta de ser gay. E eu vim para São Paulo, para o estado de São Paulo, com meus familiares. Eu me descobri artista autodidata, eu desenho, eu gosto de mexer com arte, sempre tive facilidade. Sou travesti, assumida, minha representatividade tá em mim, quem me olha vai ver. Então, eu ando com a bandeira estendida 24 horas por dia, né? Você consegue viver financeiramente no município com a sua profissão artística? Você tem uma profissão complementar? No município de Ourinhos, não. Normalmente, eu arranjo trabalhos em Jacarezinho, que é uma cidade próxima daqui, no interior do estado do Paraná, ou então em outras cidades do interior paulista. Eu complemento minha renda com trabalhos de escrita, ou como videomaker, e também estou sempre fazendo trabalhos de produção das minhas próprias coisas artísticas. Então, tudo que eu quero fazer como drag king ou alguma produção audiovisual, eu tenho que também ser o produtor e às vezes o diretor, o roteirista. Também é uma vida de autônomo, né? E de várias profissões ao mesmo tempo. Atualmente, eu consigo viver com a minha profissão, mas nem sempre foi assim. Porque a galera não valoriza todos os tipos de arte. Tem algumas que são financeiramente mais rentáveis, como são as paredes, né? Eu sou também babá, faz 4 anos que eu sou babá. Então eu comecei a ser babá, vendi a minha arte, mas a arte não era a minha principal renda. Agora, hoje em dia, é. Com a profissão artística, não. E complementar, eu vou fazendo o que aparece aí. Olha, na real, foram 1 show ou 2 que eu recebi, assim, então eu acho que não. Na verdade, eu trabalho como atendente numa loja ali no centro e com esse dá, com esse dá para sobreviver. Eu me mudei recentemente para Assis. Para além de trabalhar com música, trabalhar com poesia, eu também faço cinema. Daí, a partir desse momento onde eu percebi que através do cinema eu conseguiria ter uma renda mais estável, né? Percebi que eu tinha que focar um pouco mais para esse lado do que para os outros. Ao mesmo tempo que não dá para largar de ser quem você é, né? Trabalhar com as outras áreas. Então hoje, na verdade, eu não estou morando no município de Ourinhos e não estou trabalhando no município de Ourinhos com essas artes. Na verdade, só o Slam Subversão que a gente faz o movimento aqui, né? Mas atualmente estou morando em Assis e lá está sendo a minha renda, assim, por conta de um projeto. Eu já sobrevivi da minha profissão artística há muitos anos, mas hoje não. Hoje não consigo. A arte que eu exerço hoje
é, na verdade, gravar podcast, né? Porque eu sou professora de música, mas não estou mais profissionalmente nessa área. E produtora cultural, que eu sempre vou ser. E eu trabalho com marketing, né? A minha renda, na verdade, vem de uma agência de marketing. Não, eu não vivo de arte por enquanto, mas eu gostaria de viver. Mas independente se eu vivesse de arte, eu acho que também teria uma renda extra, um complemento, como eu tenho outras atividades, tipo costurar. E a arte da sedução também gera uma renda, né? Se é que você me entende. Não consigo viver financeiramente com essa profissão. Na verdade, a minha luta é pela remuneração, porque as pessoas elas precisam valorizar o artista, né? Elas não podem achar que arte é por amor. Aqui no interior, as pessoas acham que não tem arte, mas tem arte e ela precisa ser paga, porque todos têm custo para tudo, né? A gente não vive sem dinheiro. Hoje, sim, consigo. Sem grandes luxos, mas eu consigo, porque agora eu sou concursado como professor da escola de bailado, então eu recebo um salário. Mas nem sempre foi assim, né? A vida do artista é bem difícil, ainda mais numa cidade do interior, né? Como a nossa, pequena. Aí complementar, às vezes, alguns eventos que eu trabalho, algumas produções que aparecem, mas não é sempre, não. Mas hoje, né? Vida madura traz isso pra gente, né? Essa estabilidade não só financeira, mas emocional. Então, eu acho que eu não conheço ninguém que consiga ter uma profissão artística e se manter com ela, né? Até porque o nosso país em si já é um país que não valoriza a arte, ainda mais uma cidade pequena, que ainda é muito conservadora, né? Eu tenho 3 empregos, na verdade, e apenas no meio do ano passado que eu comecei a ter uma ajuda para manter o projeto que eu tenho, que é voltado para a comunidade, né? É um projeto de dança e de teatro, que agora, no dia 9 de abril, vai fazer 14 anos. E só a partir da metade do ano passado que eu consegui ter algum tipo de reconhecimento dentro da nossa cidade, que eu consegui ter uma ajuda para que ele permanecesse a resistir, né? Porque existir, a gente já existe aí há muitos anos e as pessoas entendem que o ser artista é um hobby, né? E não é. Você acredita que pessoas LGBTQIAPN+, geralmente são associadas com o meio artístico no imaginário popular? Por que você acredita ou não nisso? Eu acredito que os artistas são muito associados a vagabundos, pessoas que não gostam de trabalhar, que tudo deu errado, tudo deu errado na minha vida, vou ser artista, vou vender minha arte na praia. É uma pergunta muito complexa, né? Que ao mesmo tempo que seria um sim, né, eu vejo como um não. O sim seria que todo menino que dança, eles já associam que é gay. Então, uma pessoa hétero não pode dançar. Entre outras coisas que eles falam também, né? A arte em si é vista como bagunça. Fala para um pai ou para uma mãe, eu quero fazer teatro, quero fazer arte cênica. Você vai morrer de fome. Então, assim, esse apoio não tem nem dentro de casa. Eu mesmo não tive dos meus pais, né? A arte é vista de um jeito pejorativo pelas pessoas da sociedade. Mesmo elas consumindo 24 horas arte, né? Mas é visto de um jeito pejorativo. E na questão homossexual, né, LGBT, se é uma mulher trans, né, a gente sabe como a sociedade fala sobre a gente, né? Ultimamente tem nascido muitos artistas, né, da comunidade, trans, bissexuais, até mesmo drags, entendeu? E eu acho que isso acaba influenciando novos artistas a crescerem e a quererem entrar no ramo da arte. Eu acredito no meio termo ali. Depende bastante. Se for para chamar a atenção de certo público, sim. As pessoas não têm muito essa visão. Na verdade, eu acho que existe muito uma fetiche, sabe? Tipo, eles acham que os nossos corpos estão disponíveis somente para o sexo. Tem siglas que eu acho que algumas pessoas podem ter a visão de que sim, trabalham com arte,
de primeira, inclusive, e outras pessoas que não, outras siglas que não, né? Por exemplo, se você for falar de uma pessoa que é gay, as pessoas elas têm uma facilidade de associar com a arte. Tanto é que os movimentos artísticos de pessoas dentro das siglas, as mais conhecidas são pessoas gays. Inclusive, é uma questão também, porque, sim, existem gays que também estão em outros lugares sem ser no lugar artístico, né? Só que daí já quando associa a pessoas da sigla T, né, são pessoas trans, não associam ao meio artístico, associam primeiro à prostituição, que inclusive não existe só mulheres trans, né? Existem homens trans também, existem pessoas não binárias que são trans. Sempre quando falo sobre pessoas trans, já pensam em mulheres trans, travestis que trabalham na rua, enquanto prostituição existe, com certeza existe, mas é porque não tem outras oportunidades. Pode ser que sim, que já tenha acontecido, né? Mas tem LGBTQIAPN+, em todas as áreas hoje em dia. Então pode já ter acontecido das pessoas associarem, né? Pessoas dessa comunidade com atividades artísticas, né? Como associam um travesti à cabeleireira. Na verdade, isso é um estereótipo, né? Porque, assim, de todas as letras, a letra mais visível é a G, né? Que são os homens gays. E a gente vai falar aí de Jorge Lafon e essas coisas que foram plantadas, e aí eles estereotiparam o gay bolsinha de madame, entendeu? Eu acredito que entre pessoas LGBT, dependendo do recorte, por exemplo, pessoas trans, mulheres trans ou travestis, tem muito estigma da marginalização, então, da prostituição. Eu achava que isso estava no passado de um imaginário popular, mas principalmente voltando para cá, eu percebi que isso ainda é muito real. As pessoas às vezes também nem entendem o que é ser uma pessoa trans, o que é ser uma pessoa lésbica, gay, bissexual. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu vejo mais pessoas LGBTs como artistas, porque também é na arte que a gente encontra modos de subjetivar, de ressignificar as nossas vivências, nossas questões de vida. Eu mesmo, muito do que eu fiz artisticamente estava ligado a isso, assim, a eu conseguir me entender, me aceitar mais. E eu encontro isso muito em outros artistas que também são pessoas trans ou mesmo pessoas de gênero dissidente ou de sexualidade dissidente, né? Olha, de certa forma eu acredito que sim. A nossa comunidade, ela tem essa veia artística que é pulsante, né? A gente vê isso nas artes de modo geral, né? Na música, na dança, no teatro também. Não só isso, né? Se você vê o carnaval, por exemplo, né? A construção do carnaval, ela também traz essa coisa da nossa comunidade, né? A maioria dos carnavalescos, não todos, são gays, né? A classe artística, de modo geral, ela acolhe essa comunidade, né? Porque é um meio da gente ganhar nosso pão também. Então, eu acho que sim, a nossa comunidade ela é muito artística. A gente tem que ser muito artista para viver essa vida nessa sociedade que a gente vive, né? Você acredita que há no interior paulista uma invisibilidade artística para a comunidade LGBT? Existe, por exemplo, um local, um bar ou casa de shows que tenha a diversidade? Ou mesmo talvez um espaço público que implemente a variedade artística no município? Tanto que o meu podcast ele fala sobre isso, sobre a vivência de pessoas LGBT no interior. E não, a gente não tem apoio, não tem... Na verdade, assim, nós estamos numa cidade extremamente autoritária e retrógrada. Os poucos lugares que a gente se encontra que tem não são necessariamente pensadas pra gente. Não tem um lugar em Ourinhos que você fala que, assim, esse lugar é um lugar seguro. A gente tem lugares seguros, mas eles não são LGBT, eles são LGBT friendly. A gente não tem apoio, a gente não tem saúde, a gente não tem nada aqui no interior. E eu não digo só necessariamente de Ourinhos. Invisibilidade existe
e é muito grande. Tanto é que nós temos pessoas héteras produzindo um documentário com uma temática LGBTQIAPN+, né? E essa invisibilidade é muito mais forte ainda na empregabilidade. É muito difícil, se você vê gays assim tendo um emprego, se eles tiverem aquela aparência, né, formal, masculina, igual a sociedade quer, às vezes eles conseguem uma qualificação, uma colocação no mercado de trabalho. Mas até pessoas que têm uma qualificação boa têm dificuldade pelo fato de ser ou travesti, ser da comunidade. É muito difícil, fora os preconceitos enfrentados todos os dias, né? É uma exclusão social, uma exclusão cultural, né? E isso tudo leva pessoas da nossa comunidade à margem da sociedade. Eu acho que existe um grau de invisibilidade. Existem lugares e movimentos pelo interior paulista em que eu observo que existe uma liberdade maior para pessoas dissidentes de gênero e sexualidade se circularem e mostrarem a sua arte. Eu mesmo faço parte de um projeto chamado Território Expresso, que é composto só por pessoas trans, fazendo arte, gerando renda. Eu observo muito mais espaços assim de acolhimento, formados pela iniciativa de coletivos, de pessoas que se juntam, do que pela iniciativa pública. Quando eu comecei a fazer Drag King, que foi em Curitiba, assim, não tinha tantos lugares, mas a gente conseguia fazer uma festa só de Drag Kings, a gente conseguia espaços que eram, sei lá, tinham bares exclusivamente LGBTs. Uma coisa que eu observo, por exemplo, em Jacarezinho, é espaços promovendo a inclusão e pensando coisas muito simples, mas que já fazem a diferença na vida das pessoas. Por exemplo, um bar que tem banheiro neutro. Enquanto pessoa trans, também eu tenho sempre que estar me preocupando se o lugar para onde eu vou tem um banheiro que eu vou poder usar, né? Um banheiro que eu posso usar. Pensando no município, eu acredito que não, na real, assim. Específico para siglas, né? Para essa comunidade não existe. Eu acho que a gente foi criando os próprios lugares e meios para a gente estar, né? A gente foi tendo as nossas próprias construções para estar em alguns lugares, mas não necessariamente é específico para esse público, assim. Na real, eu não sou de sair muito, então eu não conheço muitos lugares, mas eu acredito que tenha muito de, como é que eu falo, de discriminação em qualquer lugar que a gente for. Então, eu acredito que é um lugar ou outro que dê voz ativa para essas pessoas, para que a gente consiga um espaço para se divertir, para descontrair um pouco, sabe? Em questão de visibilidade, não muito. É bem baseado na resposta anterior. E barzinho até tem alguns. Então, eu também acho essa pergunta um pouco complexa, porque a gente tem que estar ocupando todos os espaços, né? Eu acho que o certo não seria a gente pensar, eu vou aqui porque aqui eu vou ser aceito. Não, a gente tem que ser aceito em todos os lugares. Acho que seria interessante nós termos um lugar, ter esses shows, ter aonde a gente consiga mostrar a nossa arte, porque dentro da cidade nós não temos esse espaço. Eu digo, por experiência própria, 14 anos com o projeto Arte Sem Censura, não tenho espaço na minha cidade. Seria interessante, sim, nós termos um espaço que a gente se sinta, agora eu posso mostrar o meu trabalho, sabe? Eu sinto falta disso. Se falando de interior paulista especificamente, eu acho que as cidades de médio e grande porte, elas têm uma vida noturna, uma vida, assim, para a nossa comunidade mais agitada, né? Aqui em Ourinhos, especificamente, eu acho que falta ainda, não que tenha que segregar nem nada assim, né? Mas eu acho que tinha que ter mais festas, tinha que ter locais que acolhessem mais o nosso público, né? Porque o nosso público, ele gasta, né? O poder aquisitivo nosso, a gente consegue fazer essa economia do entretenimento girar, né? Ourinhos, especificamente, a gente tem os lugares que a gente vai e se sente à vontade de ir, alguns poucos lugares. Porque essa coisa da nossa visibilidade, ela é uma luta diária, né? Constante. E aí também tem a coisa da gente querer também ser um pouco invisível.
pelo medo da violência, eu acho, sabe? Como sempre aconteceu e como sempre, acho que por muito tempo ainda vai acontecer essa violência e essa tentativa de invisibilização da gente. Mas assim, Ourinhos, de uma forma geral, nesses 48 anos de vida que eu tenho, de uns 20 anos para cá, ela se tornou menos violenta com a nossa população, eu acho, um pouco. Não que não seja. Mas, assim, às vezes é bom também essa invisibilidade nesse sentido. Mas eu acho que a gente tem que caminhar muito na cidade ainda para a gente ocupar o nosso espaço e, principalmente, ser respeitado naquilo que a gente é, naquilo que a gente pode ser. E isso cabe a nós decidir o que é certo ou errado. Então, eu acho que tem invisibilidade, sim. Na minha área, é uma área muito machista. Por exemplo, eu estou pintando em algum local, alguma casa. Os homens chegam e perguntam: ah, é você? Você veio com quem? Você é mulher, namorada de quem? Então, eu acho que tem muita invisibilidade, sim. E também para os LGBTs, eu acho que não tem nenhum lugar, assim... Aqui em Ourinhos tem um bar que a galera vai, mas eu não acho que tem nenhuma proposta artística para o pessoal. Eu acho que o próprio dono do bar, ele não quer que as pessoas estejam ali. As pessoas que se reúnem, que se sentem confortáveis ali, mas eu não acho que tenha nenhuma por parte do município para as pessoas irem, fazerem encontros, se divertir, se sentir segura, né? Que é o principal, existir, né? Eu acredito que a gente, como LGBT, nós mesmas precisamos nos organizar, seja politicamente, para que a gente possa lutar pelos nossos direitos, porque não é só sobre mim amar, mas aqui em Ourinhos é difícil essa coisa de organização, de ter um lugar, porque eu não acredito que a gente precisa ter um lugar somente para LGBT, porque os LGBTs hoje em dia, eles estão em todos os lugares. A gente não é mais que nem antigamente, que a gente pensava assim, LGBT tem um lugar. Não, a gente precisa estar e pertencer a todos os lugares. Estamos em 2024, temos muita informação na palma de nossas mãos, somos bem conectados, temos leis que criminalizam a homofobia, direitos constitucionais como a união estável, o nome social no registro civil. Baseado na sua resposta anterior, como é a vivência em sociedade no município em que você vive? Você acredita que em outro lugar sua vivência seria diferente? Eu acho que, assim, como eu falei, né, a idade ela traz uma maturidade pra gente que até certo ponto a gente está sempre tentando buscar a aceitação do outro, né? E aí a maturidade ela traz uma vivência pra gente que a aceitação tem que ser com a gente mesmo. Eu me aceito desse jeito. E aí você passa a ter outra perspectiva quanto às relações. Ninguém é unânime, né, nos lugares, nas relações. Mas de uma forma geral, eu acredito que sim, eu tenho boas relações. Busco manter boas relações também. Na década de 90, por exemplo, era difícil, né? Então, nós nos juntávamos um grupo de amigos e nós resistíamos, né? Porque é difícil quando as pessoas fazem de você, da sua vida, uma piada. Porque toca em lugares na gente muito sensíveis, porque a sua vida é uma piada para outra pessoa. E não é. É a minha vida. A homofobia em Ourinhos, ela existe. Há uma certa banalização com a palavra homofobia, eu acho, também. É viadinho, né? Às vezes passar na rua e as pessoas tentarem ofender a mim falando isso. Mas, na verdade, isso não me ofende, muito pelo contrário. Quando a minha mãe disse para mim que tinha orgulho do que eu era, do homem que eu me tornei, então isso para mim é que foi importante. Eu tenho a capacidade, a hombreidade de andar na rua de cabeça erguida, independente da minha sexualidade, porque eu sou um formador também. Além de artista, eu formo mentes. Então, isso é muito importante para mim. E quando as pessoas percebem que a sexualidade não tem nada a ver com isso, tudo muda. A minha geração, ela passou por muita coisa difícil para estar aqui hoje. A geração anterior a mim passou por coisas mais difíceis ainda. Não que hoje seja fácil, não é fácil, mas é resistência. É deixar a palavra bicha na boca de todo mundo sem ser pejorativo. Porque se tem uma coisa que eu adoro na minha vida é ser bicha. Eu não sei se estar em outro lugar seria diferente, né? Nunca parei para pensar sobre isso,
O ASC existe aí há 14 anos, já ouvimos de tudo que você pode imaginar, a gente já sofreu preconceito nas redes sociais, nunca tem espaço para o nosso grupo se apresentar, não chamam a gente, mesmo sabendo que o nosso grupo existe aí há tantos anos. Nós somos conhecidos como uma cidade da dança. Nosso grupo é de dança. Por que o grupo nunca é chamado, convidado a se apresentar? Eles sabem que nós estamos aí. A gente não tá se escondendo, a gente não tá num... Não, a gente tá ali, né? Uma das últimas vezes que a gente fez um trabalho, né, na cidade, nosso grupo foi chamado de grupo dos viadinhos e dos pretos. Até porque o nosso grupo, realmente, né? Não sei se foi para ofender, eu não sei porque não ofendeu. Mas assim, o que foi feito disso? Porque tinha testemunhas, e muitas, né? A gente já escutou de pessoas que fazem parte do projeto e estavam em outros lugares que proibiam de estar com a gente, sabe? Porque o nosso grupo é dos viados. E o que a gente tenta fazer é mostrar isso que acontece com a gente nas nossas coreografias. Por mais que as pessoas achem que o nosso grupo só rebola e tudo mais, se você prestar bem atenção na nossa coreografia e nas músicas que a gente coloca muito bem pensadas, é uma crítica do que a gente vive diariamente. É a nossa luta pelo espaço de falar, não, a gente vai ocupar aqui sim, a gente merece estar aqui. Mas não sei se seria diferente. Eu sei que aqui é uma coisa escancarada, mas que só fica. A gente grita do jeito que a gente consegue, que é com o nosso trabalho. Tem lugares que são mais fáceis, mas assim, mais para grandes centros. No interior é muito mais fácil você se esconder, você viver uma outra vida que não é sua. Eu comecei, inclusive, a minha descoberta toda fora de Ourinhos. Aqui no interior você ainda é filha de não sei quem, neta de não sei quem, vem toda a sua árvore genealógica antes de você. Entendeu? Então, assim, sabe aquela coisa da vergonha da família? Então, a gente ainda trabalha com isso em 2024, no interior inteiro. É mais difícil para um LGBT assumido arrumar um emprego. Eu tenho uma filha que é uma menina trans e ela tá trocando o nome dela, e aí a gente já sabe que vai ser tudo muito mais difícil para ela, porque vem toda a bagagem, entendeu? A gente tenta proteger de todas as formas para não sofrer esse tipo de violência. E apesar de Ourinhos não ser uma cidade violenta de violência física, mas ela é violenta de formas por baixo dos panos, entendeu? Não, porque querendo ou não, as pessoas, elas são pessoas independentes do lugar que elas estão. Então, assim, a gente sempre vai ser olhada de uma forma meio esquisita. As pessoas olham tentando descobrir quem sou eu, o que sou eu. Então, a vivência vai ser a mesma. Eu acho que eu sou uma pessoa bem formada, mas é por conta da minha bolha também. Então, dentro da minha bolha, sim, com certeza. Mas fora dela, já não sei se é da mesma forma. Inclusive, essas informações, elas existem dentro das bolhas. Então, assim, mais uma vez citando, mulheres trans mesmo, não têm as mesmas informações que eu tenho. A informação, ela chega para algumas pessoas, não para todas, né? Acredito eu, como eu já criei várias bolhas, né, não só no município de Ourinhos, eu me sinto confortável de estar em outros espaços. Ao mesmo tempo que a discriminação, ela tá o tempo todo, né? Do nosso lado, independente do município, assim. É uma coisa que acontece dentro da família, uma coisa que acontece quando você tá indo pra esquina, comprar um pão. Enfim, é isso, sim. Eu acho que no município onde eu resido é bem mais tranquilo. A galera tem a mente um pouco aberta, porque elas acabam convivendo com isso, elas respeitam e aceitam as pessoas. Só que eu acredito que se eu morasse em outro lugar seria a mesma coisa, porque tem lugares que pode ser que seja até um pouco pior, porque não é todo mundo que tem a mente aberta para aceitar, né, e respeitar essas pessoas. A minha vivência aqui em Ourinhos, eu tenho, na verdade eu faço drag já tem uns 7 anos, mas são vários processos de transformações assim, mas é sempre a questão do corpo, né? O corpo sempre está muito em evidência, mas eu tenho me entendido mais e os olhares começam a mudar quando a gente começa a se entender como travesti, porque as pessoas, elas olham, os homens principalmente, eles olham pra gente tratando no ele, só que o olhar nunca é de ele,
ele reconhece a feminilidade que existe. Mas, o brother, mano, cadê o mano? Não tem mano nenhum aqui. Mas as pessoas insistem em não respeitar o nome social. Meu nome social é Mar, é Amar. As pessoas precisam respeitar Amar, respeitar todos os tipos de vivência que eu quero ter, que eu posso ter, porque eu sou uma travesti. No município que eu vivo, eu não sinto tanto o preconceito, porque eu sou uma lésbica feminina. Então, para as pessoas, para heteronormatividade, ser uma lésbica feminina, tudo bem gostar de mulher, mas não precisa cortar o cabelo, né? Não precisa parecer que é homem. Eu sou feminina porque eu sou assim. Mas a sociedade vê de uma maneira como se fosse melhor ser feminina. Então, eu não sofro tanto o preconceito. Já senti, já teve casos, assim, mas eu acho que tem pessoas da comunidade que sofrem bem mais que eu. E eu acho que aqui no município ainda tem pessoas muito com a mente fechada. E eu acho que tem cidades que é muito mais gostoso existir e viver que aqui em Ourinhos, porque a gente pode ser o que é. A minha vida seria diferente em um outro município, em uma cidade grande, porque ainda é muito preconceito. Esses dias atrás, no final do ano, eu estava parado aqui na Antônio Prado, conversando com uma amiga. Parou uma caminhonete vermelha, o cara desceu, um barbudinho, e falou assim: vocês podem se retirar daqui? Eu só falei para a amiga: Wendy, depois a gente conversa. Ela desceu e eu subi. O que foi isso que aconteceu? Foi um preconceito? Foi uma discriminação? Seria, assim, diferente por conta disso. Ou eu poderia estar numa situação mais confortável para mim em questões profissionais. Então, a minha vivência depende muito da minha passabilidade no dia. Se eu sou uma pessoa que utiliza pronomes ditos como masculinos e se eu quero ser lido como uma pessoa masculina, se eu tô sem maquiagem, se eu tô sem brinco, sem adornos, eu agora, depois de 2 anos de hormonização, consigo, em alguns espaços, ser lido como um homem. E nesse sentido, é tranquilo, assim, eu passo despercebido como se eu fosse uma pessoa normal, entre muitas aspas. Mas a partir do momento que, às vezes, os meus seios marcam, ou que eu tô vestindo uma roupa de alça, ou uma saia, ou então estou de maquiagem, vou tendo cada vez menos passabilidade e vai sendo um pouquinho mais trabalhoso estar em sociedade, porque eu tendo tido a vivência enquanto mulher antes da transição, é um sentimento parecido de você estar na rua e, a depender da sua roupa, você tem mais medo ou menos medo. Atualmente eu faço tratamento hormonal. Aqui na cidade, os médicos que eu encontrei ou não eram qualificados a me atender, ou também alguns não queriam atender uma pessoa trans. E você tem que estar procurando qualquer indicação de médicos que façam esse tipo de atendimento. Às vezes, esses médicos vão estar sobrecarregados também, porque fazem muitos atendimentos, né? E às vezes é isso, você tem que viajar, sair da sua cidade para buscar um tratamento e às vezes você chega lá, não tem um exame, você tem que voltar para trás. Para dar seguimento também, alguns médicos pediram um laudo, coisas assim super arbitrárias, que algumas delas beirando a ilegalidade, assim, mas tipo, você depende daquilo, então vou fazer. É por isso, inclusive, que muitas pessoas trans que têm o desejo de se harmonizar acabam fazendo pela ilegalidade. Às vezes é mais fácil você se comprometer em olhar os seus exames, a fazer um acompanhamento e arranjar os hormônios de forma ilegal, do que você passar pelo constrangimento médico. Inclusive, nós, enquanto pessoas trans, entendemos melhor sobre as nossas necessidades médicas, sobre os nossos exames, do que os próprios médicos. Então, muita gente que eu conheço é super responsável, faz pela ilegalidade, mas é super responsável e entende certinho os níveis de hormônios necessários, os exames que precisa fazer, o que precisa acompanhar. Então, é muito louco, assim, essa discrepância de você não ter disponível atendimento
E às vezes isso ser o que vai te tirar de um buraco, assim, te salvar, e você não poder fazer por pura burocracia ou ignorância. Em Assis, que é uma cidade próxima daqui, eu sei que existe um movimento de atendimento. A própria Rede Trans trabalha muito para que esse atendimento seja contínuo, para que os profissionais sempre recebam treinamento para isso, né? E muitas pessoas conseguem, inclusive, retirar os hormônios de forma gratuita, que também seria uma coisa incrível de ter aqui em Ourinhos. Esse hormônio, por exemplo, que eu faço uso, era R$50 e hoje em dia é 200. E é isso, assim, você depende disso, ou você paga isso, ou você não se harmoniza. A coisa parece muito arbitrária, ou quase uma futilidade, mas para quem é trans, a harmonização às vezes é quase como uma saída de um mundo assim que você tá posto, faz total diferença. Para encerrar, o nome deste documentário é As Vozes Embaixo do Arco-Íris, mas eu gostaria de pedir a você que a gente possa transpor a sua voz. Você gostaria de dizer algo que nunca teve oportunidade de dizer por ser uma pessoa LGBTQIAPN+? E para quem seria? Esse é o seu momento. Se eu tivesse algo para falar, seria para a própria comunidade, para que elas não desistam, se elas tiverem interesse em procurar o ramo artístico, que elas consigam, para elas não desistirem de serem quem elas são, de tentar lutar por uma vida, por uma família, um lugar onde elas consigam viver livremente, demonstrar o amor delas para todo mundo, assim, olhar para o lado e ter alguém julgando, para que elas se respeitem e respeitem as outras pessoas também. Todos têm histórias, todas as histórias são valiosas e que todos temos o direito de existir. Então, eu acho que é impossível essa coisa da competitividade, de achar que fulano é mais, que fulano é menos. Essa competição, ela nos leva numa rivalidade na qual a gente deveria estar se apoiando, deveria estar se juntando. Nunca é só sobre mim. É sobre muitas outras pessoas. As pessoas, às vezes, os homens falam: mas agora tá estranho. Mas agora eu não posso falar nada. Não é que você não pode falar nada. Você não pode ofender, não pode xingar, não pode denegrir a imagem de alguém. Os tempos que estão por vir, né? São tempos maiores, tempos melhores. Primeiro, né, mais no sentido do acolhimento mesmo com a infância, que são dessa comunidade, que é uma coisa que a gente vem discutindo bastante. E eu vou falar especificamente sobre pessoas trans, assim. É muito mais no lugar onde eu tô hoje, assim. Porque, enfim, tive minha caminhada aí, entendendo enquanto uma pessoa lésbica primeiro e hoje entendendo enquanto uma pessoa trans. E enquanto uma pessoa lésbica, da minha sexualidade, né? Agora já é uma questão de gênero. Porque a partir de diálogos, a partir de coisas que essa pessoa gosta, você vai entender algumas coisas. E não necessariamente é o que ela é. Tipo, não é porque lá com 13 anos brincava, a pessoa que é vista pela sociedade brincava com, nasce, né? Com a biologicamente homem, vai brincar de boneca, é gay ou é uma pessoa trans? Não necessariamente, é aí que tá. Então é isso, é uma construção da infância até a sua fase adulta, né? Para ter um momento ali também de acolhimento. E a parada é essa, assim, vamos ser, para além de falar, ser escutado, né? Escutar também, porque é importante. A gente sempre tem que falar de amor, de luta, dos que vieram antes, e sempre para as autoridades, né? Porque a gente precisa dos direitos. E é mais do mesmo, sempre, né? É sempre falar de amor ao próximo, porque eu sou uma pessoa exatamente igual a todas as outras. Não é porque eu tenho uma orientação sexual diferente ou porque minha filha se encontra numa identidade de gênero diferente, que nós não somos pessoas que merecem amor, que merecem respeito, principalmente. A gente só quer igualdade. Eu acho que a palavra, as palavras são essas: amor, igualdade, luta. Na verdade, a gente já tá cansado de lutar. A gente luta já há muitos anos, eu acho que desde o começo da nossa existência. Eu, apesar de ser LGBT, sou mãe de uma LGBT. E não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas para os pais, a família, a base, amigos, se você não tem uma família dentro de casa,
procure essa família, entendeu? Procure essa rede de apoio. Eu acho que as pessoas do meio LGBT, assim, né? A gente pode ser mais a gente e também não invadir o espaço do outro. Porque, sim, a gente faz parte da mesma comunidade, mas não é por isso que a gente pode ser invasivo com a outra pessoa. Para você ter ideia, até dentro de um documentário que é voltado para da pessoa que eu sou, eu não me sinto na liberdade de falar, porque a gente sabe que tem muita coisa em jogo. Eu vou falar um pouco sobre o que fica entalado em mim, em relação a mim e ao meu grupo. Apoiem projetos sociais, porque eles transformam vidas, e vida é arte. Apoiem artistas independentes, sabe? E entendam que são artistas, isso é uma profissão, não é bagunça, não é baderna. A gente tem mania de falar que a arte é para todos. Eu acho que a arte é para quem tem sensibilidade. Quando você se propõe a enxergar o que o artista está falando, porque todo artista está falando alguma coisa. Se você só faz por fazer, então você não está falando nada. E principalmente agora para os pais. Como eu disse, né, do projeto, eu acabo virando mãe, eu acabo virando psicóloga, e o que eu mais escuto são filhos falando de como as suas mães não os apoiam, de como as suas mães não os tratam como eles gostariam de ser tratados. E eu até entendo que para os pais seja difícil, né? Não deve ser fácil, porque eles criam uma perspectiva, uma projeção dos seus filhos que eles gostariam, só que são apenas projeções. Os seus filhos são aquilo que eles são. Então, para eles também é difícil, sabe? Isso me dói muito, de ouvir pessoas, assim, jovens, que eu acho que a adolescência deve ser a fase mais chata. É uma fase muito complicada para eles, que eles estão se descobrindo, e eles precisam desse apoio, porque se você não apoia dentro de casa, aonde que eles vão procurar esse acolhimento? E ser uma pessoa LGBT não é fácil. Num país que mais mata LGBT, sabe? E aí, o primeiro colo que ele procura sempre é dos pais, é do familiar. E esse familiar vai lá e joga para fora. Aonde ele vai ter esse acolhimento? Não coloquem eles à mercê das pessoas lá fora. Tenta enxergar a pessoa que está ali na tua frente como teu filho, né? Ele está ali para ser amado e acolhido. Não deixe o seu filho ser mais um na estatística, porque lá fora ele já é massacrado. Eu queria falar com todos os artistas, todas as pessoas que sabem que são artistas e não produzem, e tem medo, que falta coragem, fica parado pensando, o que os outros vão pensar de mim, o que as pessoas vão falar. Eu queria que as pessoas tivessem coragem e força para ser o que são. Não importa se fulano vai falar mal, fulano não vai gostar. A arte, ela tem que existir, ela tem que reverberar, ela tem que continuar. As pessoas que nascem artistas, elas têm que falar de si, fazer sua arte, e é isso, coragem. Eu gostaria de dizer, acho que primeiro, ou quase exclusivamente para pessoas que querem ser aliadas das causas, querem às vezes entender melhor alguns processos. Entenda e estude também sobre raça, sobre classe, sobre pessoas com deficiência. Vá além do LGBT, vá além também da coisa bonita, da coisa artística, que é que lindo a arte drag, que lindo as cores são tão bonitas, o arco-íris é tão lindo. E crie oportunidades para as pessoas. Deixe essa pessoa também florescer, ter o seu espaço, por uma oportunidade ou por uma mão que você dá para essa pessoa, que ela consiga também se erguer e criar a própria história. Também para o poder público, para pessoas que têm negócios, pessoas que têm maior poder aquisitivo, que criem oportunidades e, sabe, desde bolsas para um curso, colocando cotas para um edital, ou mesmo assim, apoiando. Não faça, por exemplo, um TCC sobre pessoas trans e espere que elas cheguem falando sobre toda a vivência delas, sem você remunerar essa pessoa, sem você considerar toda a subjetividade que tem por trás dessa pessoa. E acho que é isso, consuma pessoas trans, consuma viados, sapatões, consuma arte, consuma cultura, vá pros eventos,
sabe? Se você não é uma pessoa LGBT, tá tudo certo, você vai ser bem recebido. Muito do que você tá perdendo é por estigma e por medo. E de medo a gente entende também. Mas muito mais de vida e de cor, sei lá, de arte. Eu queria dizer para as pessoas jovens aí que estão se descobrindo agora que não tem nada de errado com o que você é. A partir do momento que você se entende como um humano, a sua sexualidade ela é só um detalhe. Você tem que tentar viver corretamente, né? Sem passar as pessoas para trás, nem nada. E sempre você vai ter alguém para te ajudar, para te estender a mão. Não desiste. Não tem nada errado com você. Vai passar, como tudo passa, a alegria passa, a tristeza passa também. E vai dar certo, vai dar certo. Se cuidem sempre, sabe? Preservativo, sempre se cuida. Um gay bem informado, entendeu? A gente é cultura, bicho. A gente é conhecimento. Os nossos valores estão aí no conhecimento, na cultura e no que a gente faz da vida. O que a gente faz na cama só diz respeito a nós. Você é uma pessoa plena e com certeza vai ser muito amado por muita gente. Como eu fui, como meus amigos são. É isso. Acredita e vai. Você é uma pessoa maravilhosa. Aqui no município, a gente não tem nada que tenha um respaldo, não tem uma ONG que a gente pode ir lá falar, olha, eu preciso de uma cesta básica, eu preciso disso, daquilo outro. A gente teve problemas de saúde mundial, que foi a Covid-19. Todo mundo teve dificuldades, a gente mais ainda. Eu, graças a Deus, eu fiquei bem, não tive problema, né, mais graves. Mas a gente vive e sofre preconceito todos os dias. Só quem é gay, quem tem uma certa delicadeza, sabe como que é, né? Você ter que ir no mercado. Eu tenho amigas que não vai no mercado sozinha, porque as pessoas vão rir, vão fazer alguma coisa e ela não consegue se controlar, não consegue ficar sem revidar, né? Então ela fala, ai, vamos comigo, vamos não sei o quê. E eu já sou cara de pau, eu fiz teatro em São Paulo muitos anos. Eu vou com a cara de pau, com a cara e com a coragem e falo, oi, tudo bem, não sei o quê. Eu já sou bem espontânea, né? E eu quero deixar um recado para vocês. Vocês que são LGBTs, não tenham vergonha de sair de casa, não tenham vergonha de ir no mercado, de ir em tal lugar por ser do jeito que você é, ou por ter uma cor diferente de pele, ou por ter um cabelo diferente do que a sociedade propõe. Siga a sua vida, se goste do jeito que você é e corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, que tudo você fazendo por onde, você vai ter um bom resultado. O caminho é longo para cultivarmos o interesse em conhecer antes de julgar. Aprender a interpretar para podermos, enfim, termos novos pensamentos e desaprender os velhos preconceitos, para podermos respeitar todas as formas de existências humanas. Dançar é para o universo feminino. Homem não pinta as unhas. Unhas pintadas são para mulheres. Homem não dança. A construção social do homem e da mulher é tão fixa que qualquer tentativa é dominada pelo medo. Medo, 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 medo de sentir, medo de entender, medo de perceber. A humanidade de um corpo, ela é além do gênero. A gente só quer ir ao banheiro.